Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, apresenta uma contraposição entre lei e espírito. São Paulo faz essa contraposição. Ele diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, o espírito dá vida. Ele começa assim: irmãos, é por causa de Cristo que temos tal confiança perante o Pai, perante Deus. Não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter um bom pensamento, de fazer uma boa coisa, mas não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter um bom pensamento, de fazer uma boa coisa por nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele, isto é, não que nós por nós mesmos consigamos cumprir a lei de Deus, mas esta capacidade de São Paulo vem de Deus. Ele, versículo 6, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pois bem, o que é que São Paulo quer dizer quando ele faz essa contraposição? A letra mata e o Espírito vivifica. Ele está falando aqui para os judeus e para muitos cristãos judeus convertidos ao cristianismo. Então ele diz: a lei de Moisés, ela apresentava a vontade de Deus, mas ela não mudava o coração do homem. Ela não mudava a disposição do homem interiormente para viver aquela palavra. Ele só conhecia o que era certo, mas sem inclinação alguma para fazê-la. Nós sabemos o quanto isso pode ser opressor, o quanto isso pode ser destruidor interiormente quando você conhece o que é o certo, mas não sente inclinação nenhuma para praticá-lo. Ou, pior ainda, quando você conhece o certo, mas não deseja de maneira nenhuma abraçar aquela verdade, aquela certeza, aquela lei conhecida. Então São Paulo, ele diz, então a lei, ela matava, porque ela revelava ao homem a sua situação de miséria, a sua incapacidade de viver os mandamentos de Deus. Mas o Espírito, ele vivifica, porque o Espírito é essa transformação interior que nos capacita a viver a lei de Deus. O Espírito, ele cria em nós um coração novo, para que nós possamos receber o Espírito novo e viver de uma maneira nova a lei de Deus. O Espírito, ele nos transforma interiormente para que nós possamos viver exteriormente a lei de Deus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31, fica fácil de decorar, Jeremias 31 e seguintes. Diz aqui, Jeremias profetiza: dias virão, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Incutir-lhe-ei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Isto é, Jeremias aqui já faz uma contraposição na lei escrita em tábuas de pedra, nos 10 mandamentos, e nessa lei que Deus fará,
nesta graça que Deus concederá, escrevendo a sua lei em tábuas de carne, escrevendo no nosso coração. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel. Incutir-lhe-ei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então ninguém mais terá o encargo de instruir o seu próximo ou o seu irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão. Isto é, Deus promete que nos concederá esta graça, que nos mudará desde dentro e que nos dará esta inclinação para a sua vontade. Deixa eu dar aqui um exemplo bem prático nosso, que para aqueles que ainda não entenderam vão entender, e quem entendeu vai entender com mais profundidade. O que é essa graça do Espírito Santo que nos faz abraçar a vontade de Deus, que nos faz desejar a vontade de Deus, que nos faz amar a vontade de Deus e querer correspondê-la cada vez mais. Por exemplo, vocês conhecem, tenho certeza, que muitos aqui que estão aqui nessa igreja conhecem pessoas para quem a participação da missa dominical já é um peso. Vocês conhecem. Talvez não todos, mas muitos aqui vêm à missa diária por necessidade do coração. Isto é, existe um desejo, embora custe para alguns levantar cedo, embora custe para outros gastar um pouco mais de combustível para vir todos os dias à missa, embora custe para outros ter que organizar as coisas em casa para que possa sair, às vezes, com a cara feia da esposa ou do marido que não acompanha e que também não gosta quando você vem. Mas existe uma necessidade no seu coração de um encontro com Deus e de um encontro diário na sua palavra e na Eucaristia. Ora, para uma pessoa para quem a missa dominical já é um peso, ela olha para essa sua atitude e diz: misericórdia, é muito pesado, é muito difícil, é muito exagero. Mas para você que teve esta lei de Deus escrita no seu coração, para você que recebeu a graça de um coração novo, para você isso é uma necessidade, é uma alegria dolorosa, sim, porque lhe custa algo, porque requer algum sacrifício, mas até mesmo este sacrifício, ele é amado. Lembra da frase de Santo Agostinho: quem ama não sofre, se sofre, ama até o sofrimento? Pois bem, quer dizer, você reconhece que às vezes isso lhe custa, isso lhe exige alguma coisa, mas existe um impulso no seu coração e uma necessidade na sua alma de se encontrar com o Senhor com mais intimidade e profundidade na sua palavra e na Eucaristia. Pois é exatamente isso aqui, quando São Paulo diz: caríssimos, nós somos capazes. Essa nossa capacidade não vem de nós mesmos, da nossa própria força, mas é uma capacidade doada, vinda de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Esta nossa capacidade vem de Deus. Ele, versículo 6, é que nos tornou capazes de viver esta nova aliança, de viver nessa nova perspectiva, porque Ele nos deu o seu Espírito novo, Ele nos deu um coração novo para receber este Espírito novo. E esta não é uma aliança na letra, ninguém está obrigando exteriormente: faça isso, faça aquilo, obedeça isso, obedeça aquilo, mas é uma aliança no Espírito que brota da necessidade do coração.
em que a pessoa aprendeu, graças ao Espírito novo que nela habita, a pessoa aprendeu a se alegrar com a alegria de Deus. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Nós somos amigos de Deus e aprendemos e precisamos aprender a cada dia, cada vez mais, a nos alegrar com aquilo que alegra o nosso amigo. Salmo 99 ou Salmo 100, versículo 2: servir ao Senhor com alegria. Isto é, não servir o Senhor como escravos, não servir ao Senhor como que obrigados, mas servindo ao Senhor com alegria no coração. Carta aos Hebreus: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Todas estas frases, elas revelam esta ação do Espírito Santo que nos concede um coração novo, para quem fazer a vontade de Deus é uma necessidade e uma alegria. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus. Lembra que eu falei a vocês que o Espírito Santo, a gente não pede apenas na novena de Pentecostes, nem no dia de Pentecostes, mas todos os dias. Peçamos o Espírito Santo, para que Ele arranque do nosso peito este coração de pedra, para quem às vezes a vontade de Deus é estranha e opressiva, e que nos dê um coração de carne, que veja a beleza da vontade de Deus e que nela encontre a realização do seu próprio coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.